Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Por que é tão difícil ter autoconhecimento? Como saber se já o temos? Como fazer para tê-lo? Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Para ter autoconhecimento, é preciso ter altos conhecimentos? Pois é, esse trocadilho é para a gente pensar um pouquinho sobre o que é de fato o conhecimento e o que é o autoconhecimento. Tá? Então vamos lá, vamos começar pensando nisso. Tá? O que é autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento que nós temos das nossas próprias emoções, dos valores e das nossas limitações. Quanto mais nós sabemos disso, maior é o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é subjetivo. Ninguém pode dizer para nós quanto de autoconhecimento nós temos, justamente porque o autoconhecimento é o nosso conhecimento sobre nós mesmos. E só nós somos capazes de entender quanto desse autoconhecimento nós já desenvolvemos. E ele é, por isso, empírico, ou seja, só é possível perceber o nosso autoconhecimento vivenciando, praticando esse autoconhecimento, trazendo ele para a nossa vida. Não é possível teorizarmos sobre o nosso autoconhecimento. Já os autos conhecimentos, com essa palavra nós estamos nos referindo aqui aos conhecimentos acadêmicos científicos, aqueles conhecimentos que nós aprendemos na escola, depois na universidade, na prática teórica, estudando outros autores. Esses altos conhecimentos, eles são objetivos, ou seja, eles não estão dentro de nós, eles são adquiridos conforme nós entramos em contato com objetos de conhecimento, sejam teorias e sejam mesmo outras formas de aprender coisas que não fazem necessariamente parte de nós como sujeitos. E por isso é que eles são teóricos e práticos. Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece granadilha? Consegue imaginar o que seja uma granadilha? Pensa um pouquinho. Pois é, eu vou te dar algumas informações sobre a granadilha. A granadilha é uma fruta. Isso te ajuda? Quando eu digo que é uma fruta, o que é que vem na sua cabeça? Quais são as características que vêm na sua cabeça? O que você pensa quando eu digo que granadilha é uma fruta? É uma informação ampla, né? Nós temos muitas frutas, então não ajuda muito a gente pensar o que é uma granadilha. Embora a gente conheça várias outras frutas com outros nomes e possa imaginar que não seja ela, mas ainda assim não é uma certeza. Então, granadilha é uma fruta. Vou dar outra pista. A granadilha tem uma casca dura e lisa. Opa! Com isso nós já eliminamos algumas outras frutas que não têm essa característica. Então, por exemplo, nós podemos eliminar aí a fruta do conde, que não tem, ela tem uma casca relativamente dura, mas ela não tem uma casca lisa. Nós podemos eliminar o abacaxi, que tem uma casca dura, mas também não é uma casca lisa. Nós podemos eliminar a banana, que não tem uma casca dura, embora tenha uma casca relativamente lisa. E assim nós vamos eliminando aquilo que não é a granadilha. Vou te dar uma outra dica. A granadilha tem uma polpa com uma consistência gelatinosa e com sementes pretas. Opa, com isso nós já eliminamos outras frutas que têm a casca dura e lisa, mas que não têm essas características da polpa da granadilha. E vamos começando a diminuir aí o número de características que ajudam a gente a definir uma granadilha.
tá? E finalmente eu posso dizer que a granadilha tem uma polpa que é semelhante à do maracujá. Melhorou, não é? Pois é. Com isso a gente tem bastantes características aí da granadilha. Mas concorda que ainda não é suficiente? Se você precisasse desenhar uma granadilha, você conseguiria fazer apenas com essas informações? Eu acredito que talvez, mas será que a gente conseguiria se aproximar do que de fato é uma granadilha? Pois é, a granadilha é essa fruta aí que está aparecendo para vocês. Pois é, ela lembra muito um maracujá, e ela tem essas características. Tá, mas por que nós estamos falando sobre a granadilha? Nós estamos falando sobre a granadilha para nós pensarmos o que significa conhecer. Se quando eu falei pela primeira vez granadilha, você é uma das pessoas que, assim como eu, não sabia o que era uma granadilha, a gente não pode dizer que a gente conhece algo que a gente não sabe o que é. E aí vem um nome para nós. Só que se nós nunca vimos, nunca tocamos, nunca saboreamos alguma coisa, nós não temos ideia do que é aquilo só pelo nome. Então o nome nem sempre será suficiente para dizer para a gente o que uma coisa é. Então saber o nome de uma coisa não necessariamente é conhecer. E é aí que está a chave. O que é, afinal de contas, conhecer alguma coisa? Bom, a palavra conhecer vem lá do latim e significa nascer junto. Então, conhecer seria atribuir um sentido, atribuir um significado. Depois a gente vai entender como que esse nascer junto tem a ver com isso, tá? Mas é isso, conhecer é atribuir significado. Quando eu disse granadilha, essa era uma palavra que pra gente ainda não tinha ali um significado muito preciso. E para algumas pessoas provavelmente não tinha significado nenhum, tá? Então nós temos um nome, granadilha. Mas para saber o que ela é, nós precisamos das características. Então nós vimos que ela tem a casca dura e lisa, uma polpa gelatinosa, semelhante à do maracujá, sementes pretas e poderíamos dar outras características também para ir definindo o que é a granadilha. Então veja, temos um nome, mas temos que ter as características. Além disso, nós podemos dizer por que a granadilha é boa para a nossa vida, se ela tem valor nutritivo, se ela é saborosa. Uns de nós provavelmente acharíamos saborosa, outros não. Por quê? Porque ter conhecimento também é dizer como nós percebemos aquilo. O conhecimento tem várias formas e uma delas é o nosso conhecimento subjetivo. Então, ser capaz de atribuir significado para as coisas é que significa ser um sujeito. Então, o sujeito é aquele que é capaz de atribuir significado a um objeto. Alguém, em algum momento da história, viu essa fruta pela primeira vez e, por algum motivo, deu a ela um nome de granadilha. Esse ser que é capaz de atribuir significado às coisas é o sujeito. E as coisas que recebem de um sujeito o significado são os chamados objetos. Então, se conhecimento é atribuir significado a um objeto, como nós já vimos aí, nós podemos dizer que o significado é atribuído pela linguagem. E por que podemos dizer isso? Porque atribuir significado significa que nós vamos dar um sentido para aquilo. E isso é feito na nossa mente por um processo de codificação. Ao entrar em contato com algo, o nosso cérebro vai criar um código para aquilo. Esse código é que é a linguagem. Então, a linguagem é que se encarrega de atribuir significado para as coisas. E como que ela faz isso? Ela faz isso por um processo chamado de predicação. Consiste basicamente no seguinte: nós observamos um ser e atribuímos a ele um nome. O nome das coisas, nós não sabemos exatamente qual é a motivação
que leva às coisas serem nomeadas. Na verdade, não é possível precisar e dizer as coisas são nomeadas por causa disso. Várias características podem nos fazer atribuir nome às coisas. Mas o fato é que quando nós atribuímos um nome às coisas, significa que nós estamos tentando resumir em uma palavra a essência daquela coisa. Tá? Então, atribuir um nome significa representar aquele ser no universo. Então, alguém viu aquela fruta e atribuiu a ela um nome, granadilha. Mas isso é pouco para nós falarmos sobre a granadilha, para ela existir no mundo. Nós damos um nome e depois nós vamos dizer algo sobre esse nome. Tá? Esse processo de atribuir algo a esse nome é que é a predicação. Tá? Então podemos dizer que granadilha é uma fruta que tem casca grossa e lisa. Né? Então vamos dizendo coisas sobre a granadilha. Esse processo é o processo de tomarmos conhecimento de algo. Quanto mais nós conseguimos nomear e mais nós conseguimos atribuir sentido, características àquilo, podemos dizer que mais conhecimento nós temos de algo. Ok, e o autoconhecimento? Pois é, o autoconhecimento. Vamos pensar nessa palavra. A palavra auto significa em si mesmo. Tá? E conhecimento, então, é atribuir significado, como nós já vimos. Então, se conhecimento é atribuir significado e auto é em si mesmo, o autoconhecimento é atribuir significado a si mesmo. E isso talvez explique por que ter autoconhecimento é tão difícil. Por quê? Porque quando nós olhamos um objeto que está diante de nós e por isso recebe esse nome, objeto, nós podemos olhar esse objeto por vários ângulos, nós podemos até mesmo abrir esse objeto e olhar esse objeto por dentro, nós podemos entender como esse objeto funciona, nós temos a possibilidade de nos distanciarmos do objeto para compreendermos o objeto na sua totalidade. E aí é que está a chave. Quando nós temos que conhecer a nós mesmos, o problema é que em nenhum momento da vida nós podemos nos afastar para poder dar uma olhada e falar, ah tá, então eu sou isso aí. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos tentando atribuir significado, somos nós fazendo isso. Então por isso que ele se torna mais difícil. Então a primeira dificuldade que nós podemos ter é que o objeto que nós estamos tentando conhecer somos nós mesmos. Ou seja, o objeto e o sujeito do conhecimento são o mesmo. E isso torna mais difícil porque não há o afastamento. Tá? E a segunda dificuldade é que os significados que nós vamos atribuir, eles não são individuais. Então, o que eu penso sobre mim não é fruto somente do meu conhecimento. É fruto daquilo que eu aprendo convivendo com as outras pessoas. E aí é que está outra grande dificuldade. Muitas vezes as outras pessoas vão criar características, rótulos, maneiras de falar com as quais nós não nos sentimos encaixados. Porém, nós acabamos aprendendo que temos que aceitar essas definições. E é aí que vem as crises, porque nós estamos nos definindo pelo que os outros determinaram. Mas é muito difícil se livrar disso, já que vivemos em sociedade. Portanto, o autoconhecimento é um processo que ele só termina quando nós não estamos mais conscientes de nós mesmos. Ou seja, quando nós não estamos mais vivos, quando não podemos mais falar nada, pensar nada sobre nós mesmos. Enquanto estivermos vivendo, a nossa visão sobre nós mesmos está sendo construída a todo momento, construída e reconstruída a todo momento. Então nós podemos dizer com muita tranquilidade que ninguém tem 100% de autoconhecimento, porque afinal de contas, todo mundo que está vivo e que pode falar sobre isso, está ainda construindo o seu autoconhecimento.
Tá? Então, o autoconhecimento é um processo contínuo. Tá? A grande dificuldade é que entre a preparação para viver e a vida, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Nós não temos tempo de vamos nos preparar para a vida. Então eu vou parar, vou me afastar da vida e depois eu volto para viver. Na verdade, tudo que nós passamos na nossa vida já é a vida. E por isso que a preparação e a vivência acontecem ao mesmo tempo. Então, o aprendizado e o ensinamento são simultâneos. As etapas que nós criamos para nós, quando nós dizemos, quando eu era bebê, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos, quando eu tiver 90 anos. Essas etapas que nós contamos sobre a nossa vida, elas na verdade são formas de narrar, né? São narrativas, e essas narrativas são apenas uma tentativa de organizar o caos que na verdade é a nossa vida, em que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E assim chegamos ao final da primeira parte dessa nossa aula. Dá uma olhadinha na plataforma, acesse os conteúdos que estão lá para você ter mais conhecimento e vamos a uma reflexão sobre este conteúdo. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Bons estudos e até a próxima aula.